evangelista registrou a parábola do filho pródigo. E todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Ô, coroa, é o seguinte, fiz 18 anos, já sou dono de mim mesmo, sei tudo. Tenho direito à herança, me dá o que é meu porque eu vou vazar. Aí o pai dá o dinheiro na mão do adolescente e o adolescente vaza. E com o dinheiro na mão, ele faz muito amigos, conquista muitas mulheres. E como qualquer sujeito que tem um mínimo de massinha na cabeça, sabe? Acabou o dinheiro, acabou os amigos e acabaram-se as mulheres. Qualquer ser vivo sabe disso. Que hoje nós valemos pelo que temos e não pelo que somos. Hoje nós amamos coisas e usamos pessoas. Aí esse menino que perdeu tudo, procura emprego, mas é filho de empresário, não sabe fazer nada. Aí tudo que sobra é cuidar de porcos. Qual o salário? Não há. O que eu vou fazer por você, por camaradagem, é deixar você comer junto com os porcos. E ele come junto com os porcos. E comendo com os porcos, aí ele para refletir. Diz o texto, caindo porém em si, aí ele começa a pensar na realidade da vida, que a coisa não é bem assim como ele pensava, a banda não tocava naquele ritmo, né? Poxa, eu estou aqui comendo lavagem, tem um monte de empregado do meu pai comendo picanha lá, fazendo churrasco, eu aqui morrendo de fome, humilhado. Vou voltar para o meu pai e eu vou me quebrantar diante dele e vou dizer, pai, pequei contra os céus, pequei perante ti, eu não preciso nem mais ser chamado teu filho, me faz como um dos teus empregados. E ele faz isso. Diz o texto que quando o pai o vê lá longe, o pai sai correndo em direção a ele, ele dá um abraço, não quer saber se ele está com cheiro de porco, porque ele vinha com uma porcaria de vida, coloca o anel no dedo dele, manda dar o banho, põe a sandália, mata o novilho mais gordo, aquele que era esperado para o Natal, imagino eu, e dá uma festança tremenda. Aí, se a história acabasse aí, nós colocaríamos no final da frase o seguinte, e ambos viveram felizes para sempre. Mas a história não acaba aí, tem um filho em casa. E toda vez que a gente fala da história do filho pródigo, a gente só fala no filho pródigo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o filho mais velho. E a história do filho mais velho começa no versículo 25. O filho volta, festança. E no versículo 25 diz, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Diga, música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém, amados? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Esse filho mais velho para mim, dentre os filhos que aquele pai tinha, era o pior. Porque quando eu preparava essa palavra, irmão, Deus me deu uma frasezinha aqui, daquelas que ele me dá muito, que eu gostei muito. Depois você anota aí, porque ela é boa. Que é tremendo. O pastor Zé estava falando uma coisa aqui, que está na Bíblia. Portanto, ele não falou, ele recitou. Que diz que no reino de Deus estará prostitutas, ladrões. Mas diz que os fariseus não estariam lá. E aí, quando vem a análise dessa pessoa, chamada irmão mais velho, me vem uma frase que diz assim, mais vale uma rebelião que é produto de coragem do que uma obediência que é produto de covardia. Porque a rebelião do filho mais novo
que teve a coragem, a cara de pau de falar assim, ô, coroa, é o seguinte, fiz 18 anos, já sei tudo, cresci, não sou mais criança. Até hoje eu fiquei debaixo como uma ovelhinha, obediente, fazendo tudo que o Senhor manda, mas agora não, cresci. Não preciso mais do teu sermão, não preciso mais da tua cobertura, não preciso mais nada. Eu sou herdeiro, quero meu dinheiro, estou indo, fui. Adolescente geralmente é assim, né? Sabe tudo. O pai não diz nada, dá o dinheiro e ele vai. Uma rebeldia, produto de ingratidão, de imaturidade existencial, de um sujeito não formado ainda, produto de ignorância. É uma rebelião, é uma atitude de rebeldia. Só que mais vale uma rebelião que é produto de coragem, porque ele teve que ter coragem para chegar perto do pai e falar, estou indo, não quero mais saber de você, eu não gosto mais de você, não quero mais estar debaixo da tua desobediência, é assim que eu estou pensando, é isso que está no meu coração, e se eu quero saber, essa é a minha verdade hoje, estou indo. Isso é coragem, irmão, isso é verdade. Ele vivia uma rebelião, mas era a verdade do coração dele. Agora o filho mais velho nunca se rebelou, nunca disse que não amava, nunca disse que tinha decepção, nunca disse que era ingrato, obedeceu até aquele instante, mas ele só não se rebelou de fato, de verdade, porque era covarde. E aí quando o filho volta, recobra tudo de volta, aí ele põe para fora aquilo que ele é de fato, de verdade. Tanto é que mais vale uma rebelião, que é produto de coragem, do que covardia, ou obediência, que é produto de covardia, que Deus recebe, que o pai recebe o rebelde com alegria. Não espera nem chegar, corre ao encontro dele. Temos um rebelde declarado e um rebelde incubado. Só que Deus é o Deus da verdade, irmão. Deus é o Deus da hipocrisia. Deus é um Deus que prefere a verdade que machuque. Deus prefere a verdade que escandalize. Deus prefere a verdade de qualquer jeito. Deus prefere que a gente declare que está decepcionado com Ele. Deus prefere a verdade que a gente não está aguentando mais, que a gente está doido para chutar o balde. Deus prefere a verdade, seja ela qual for, até porque não há verdade, nem mentira que esteja oculto a Ele. Preguei um sermão uma vez numa igreja no Barra da Tijuca. E contei a experiência da morte do meu pai. Meu pai, cheio de saúde, forte, tinha todos os dentes, cabelo pretinho, e não era pintado, o meu é branquinho, também não é pintado. Nunca vi meu pai gripado, nunca vi meu pai tomar aspirina na vida, 64 anos de idade, aposentado há 1 mês, comprou uma casa em Macaé, reuniu os 5 filhos, dos quais eu sou o caçula, diz assim, olha, eu e a mãe de vocês vamos para Macaé viver o restinho da nossa vida lá, vibramos. 40 anos de trabalho, aposentou 1 mês, dá 1 mês meu pai morre. Ah, meu irmão, ficou doido. Eu queria pegar Deus, irmão, e dar uma surra nele. Escandalizou mais uma vez, não foi, irmão? Vai embora, irmão, antes que eu acabe, que você vai ficar doente hoje. Se você é advogado de Deus, ou pensa ser, né? Aí eu dei esse testemunho lá. Irmãos, eu estava decepcionado com Deus. Eu queria pegar Deus pelo colarinho e falar, como é que o senhor pode fazer uma coisa dessa? Um homem que criou 5 filhos. Um homem que ajudou a criar netos. Um homem íntegro como ele. Quem conheceu meu pai sabe do que eu estou falando. Foi minha ovelha. Um homem que só fez o bem. Um homem que foi exemplo de pai, de criatura, de ser humano. Agora eu conheço um monte de praga que está aí. Já foi atropelado 70 vezes, pegou 200 tiros. E o sujeito não morre. Agora o meu pai com 64 anos de idade, pô, agora que ele vai morar na frente da praia dos Cavaleiros e Macaé, o senhor leva. O senhor está louco. O senhor está pirado, né, meu Deus, o senhor está pirado. Irmão, era isso que eu sentia, e você quer saber, foi isso que eu disse para Deus. Quando eu acabei de pregar na Barra, teve dezenas de conversões. Irmão, aquela igreja nunca viu tanta gente convertida. Foi o que um diácono falou para mim. Pastor, nunca vi isso na minha vida. Aí no dia seguinte ligou a senhora para mim. Pastor Neil, eu já sabia. Ela falou, sou da igreja tal, o senhor pregou lá ontem. Eu já sei o que a senhora vai falar. Mas eu vou deixar a senhora falar assim mesmo. Pastor, foi uma bênção. Vamos amaciar a carne primeiro. Tá. Que palavra tremenda. Pastor, meu Deus do céu, eu nunca mais vou esquecer. E ela está enrolando o bobo do Neil, né? Crente que está enrolando. Mas pastor, ô filho, leva a mão que eu vou lhe falar. Não, é como alguém que já viveu mais um pouquinho do que o irmão, tem idade para ser sua mãe, quem sabe sua avó. Mas quando o senhor falou que queria pegar no colarinho de Deus, filho, quando você falou que ficou chateado com ele, que não queria mais pregar a palavra dele, quando você falou aquilo de Deus, mas aquilo me fez tão mal, não fica bem falar assim de Deus, mas aí defendendo Deus, advogado de Deus.
Aí quando ela acabou, eu falei assim, tá bom, querida, me perdoe então. Eu não falo mais isso na sua igreja, não. Isso, filho, não fala mais, não. Só pode ficar, nunca mais eu falo isso na sua igreja. Pode ficar tranquilo. Ela se acalmou um pouquinho. Aí eu perguntei para ela assim, amado, existe alguma coisa que um ser humano pequeno, que é sopro, cuja vida é do tamanho de um palmo, possa fazer de modo a ferir Deus? Na sua infinitude, na sua grandeza, na sua glória, na sua majestade. Existe alguma coisa que eu possa fazer de modo a derrubar Deus? Nada. De modo que essa dor só é produto do seu coração, mas não do coração de Deus, porque o Deus que eu preguei lá é o Deus da verdade. Sabe o que Deus abomina, irmão? É que se meu pai tivesse ali morto, e eu tivesse, ó Deus, louvado seja o teu nome, que bom que meu pai foi. Melhor do que Macaé é o céu. Senhor, melhor do que a minha companhia dos anjos. Que bom, deveria ter levado mais cedo, Senhor. Eu te dou glória. Senhor, meu coração está alegre. Já viu oração assim em velório, irmão? Pai, nosso coração está alegre. Hipocrisia, irmão. A gente quer vender imagem para o povo o tempo inteiro. A gente quer impressionar. A gente quer o aplauso o tempo inteiro, a aceitação o tempo inteiro. Eu fiz o culto fúnebre, meu pai estava aqui, eu aqui, e eu pregando, consolando todo mundo chorando. Eu nunca vi um enterro com tanta gente como aquele do meu pai e da minha mãe também, mais de 3.000 pessoas. Todo mundo chorando, todo mundo se contorcendo, e meu pai aqui, e o bendito do Neil fazendo culto fúnebre. Sinto a saudade dele enorme. Aí quando eu cheguei em casa, quando as luzes se apagaram, a multidão se dissipou, eu falei, pai, agora é nós dois. Aquele Neil do púlpito é um, esse aqui é outro, aquele lá todo mundo conhece, esse aqui só o Senhor conhece. E eu tenho ensinado para aquele povo que o Senhor só se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Porque esse ser que nós somos, quando está todo mundo olhando para nós, isso aqui é... Ai, irmão, como é que o pastor está hoje, irmão? Fala a verdade. Que isso? Não é? Gatão, né? Agora você acha que anda assim todo dia? Irmão, anda de calça jeans, de tênis, de camisa de malha. Imagem. Mas em casa eu falei, pai, olha, meu coração está assim. Eu não consigo entender o senhor. Como é que o senhor pode? Meu pai se aposentou há um mês, cara. Ele não chegou nem a mudar para o cara, eu não entendo o senhor. Eu estou chateado com o senhor, estou aborrecido. Não adianta eu ficar aqui vendendo imagem para o senhor, porque eu sei que o senhor conhece o meu coração. A tua palavra diz que antes que a palavra se torne verbo na minha boca, tu já ouviste. Tu és aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Então falar contigo é bobagem. O que eu posso omitir para ti? A tua palavra diz, se eu descer ao inferno, tu está lá. Se eu subir o céu, tu está lá. Se eu fizer a cama no meio do mar, na profundeza do mar, tu já está lá há muito tempo. O profeta caiu na boca de um peixe, tu dominas o sistema biológico do peixe também. Tu és o Deus que conhece todas as coisas. Jesus manda Pedro pescar no mar, diz que tem uma moedinha dentro da boca de um peixe, e ele joga lá um anzol e tem um peixe entalado mesmo. Tu sabe todas as coisas. O que eu posso mentir para o Senhor? Senhor, aqui, é assim que eu estou chateado com o Senhor mesmo, estou com raiva do Senhor. Se o Senhor estivesse aqui na minha frente, a gente ia resolver no braço esse negócio. É assim, irmão. É a verdade. Para você pode parecer heresia, você pode parecer o que quiser, você não tem nada a ver com isso também. É eu e Deus, não é? Como eu também não tenho nada a ver contigo e Deus, é você e Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É aquela irmã tentando defender Deus, mas o que eu estou tentando mostrar para você é que Deus é sempre o Deus da verdade. Deus respeita até alguém que se rebelou por coragem, buscando o seu lugar, buscando o seu espaço. O que Deus abomina é gente que parece certinha, gente que vende uma imagem de corretinha, gente que se veste como gente santinha, mas que na hora do vamos ver, põe as unhas para fora, ou que nunca põe a unha para fora na hora do vamos ver, mas só põe a unha para fora por trás. É como o filho mais velho. Eu tenho nojo de gente assim, você quer saber? Escandalizou de novo, irmão? Ou ainda dá tempo. Tem mais 40 minutos de sermão. Fala para o irmão do celular, dá tempo de ir embora ainda, filho. Fala, Belém. É, mano. Você ouviu dizer que era maluco? Viu? Já viu que eu sou mesmo, né? Pois é. Deus é o Deus da verdade. Deus é o Deus da verdade. E a palavra diz que nada podemos contra a verdade. Eu poderia levar essa palavra, irmãos, para vários ângulos. Eu poderia utilizá-la no campo da relação familiar.
Eu poderia colocar no campo da relação amigo-amigo. Eu poderia levá-la para vários ângulos. Mas eu quero trazê-la para o campo da religião. Para mim, esse filho mais velho representa a religião. Eu vou explicar a você por quê. Não dá só mais um tempo. Voltava para casa por volta de 11h30 da noite. Peguei um filme chamado Lágrimas do Sol, com Bruce Willis. Fala sobre a guerra civil na Nigéria. Fala sobre guerra entre as tribos, miscigenação, guerra religiosa. Irmãos, eu estava na minha madrugada, 2h da manhã. Eu comecei a ver o filme, era depois de meia-noite. E eu fiquei pensando no mundo que a gente está vivendo. Guerra em todo canto, em todo âmbito. Guerra entre irmãos, consanguíneos. Guerra entre marido e mulher. Vivemos uma epidemia de divórcio. Epidemia. Eu vou repetir, epidemia. E divórcio legal, hein? Aquele em que o casal vai diante do juiz e se separa de fato e de verdade. Porque aquele que é emocional, que não se separa porque não tem para onde ir, não tem como comer, é pior. É mais numeroso ainda. É aquele que você está juntinho geograficamente, mas a quilômetros de distância emocionalmente falando. Guerra entre pais e filhos. Guerra entre vizinhos e vizinhos. Guerra entre um bairro e outro, uma rua e outra. Guerra entre torcidas. Guerra entre igrejas. Um difamando o outro, mentindo a respeito do outro, criticando o outro, inventando mentiras a respeito. Guerra. Guerra entre governo federal, estadual, municipal. Guerra entre os vereadores. Guerra. Guerra entre os estados. Guerra entre nações. Guerra no mundo inteiro. E quando você sai do âmbito geográfico nacional, no caso do Brasil, amado, há uma pesquisa que diz que 96% das guerras do mundo são de cunho religioso. Em cada 10 guerras, quase 10 é por causa da maldita religião. E eu estava vendo lá Lágrimas do Sol. Negros atingindo negros e matando negros. Porque são de religiões diferentes. São de etnias diferentes. E os mais poderosos armados estavam dizimando, matando os que não eram da sua religião, os que não eram da sua etnia. E há cenas tão profundas em que os homens dessa etnia mais poderosa estupravam as mulheres da outra etnia e arrancavam o seu seio para que os seus filhos morressem de fome e não pudessem amamentar. Violência. A mesma coisa acontece não só na Nigéria, porque aquilo é fato verídico. Acontece no Congo. Acontece em Serra Leoa, onde você joga 1 quilo de farinha para o alto, eles se matam para pegar aquela farinha. Fome ao extremo. Você está vendo o que está acontecendo no Haiti, não está vendo? Tem televisão na tua casa? Tem, não tem? Ou você só vê Bob Esponja? Lá em casa é uma guerra, irmão, para tirar do Bob Esponja. André no lago, Bob Esponja. Brincadeira, nela não, viu, irmão? É, as mais poderosas lá de casa, né? Então, fome, religião. A mesma coisa acontece, irmão, no Zimbábue. A mesma coisa acontece na Irlanda do Norte. Protestantes contra católicos. A mesma coisa acontece no Iraque. Homens bomba, carro bomba. 100 mortos hoje, 150 mortos amanhã, 70 depois de amanhã. Morte, morte, morte. A vida não vale mais nada. Tudo em nome de Deus. E a gente chama de guerra santa. Acontece na Palestina. Acontece no Afeganistão. Acontece no mundo inteiro, irmão. Acontece no mundo inteiro. Fui votar agora à tarde. Minha esposa entrou primeiro. Tinha um cara, quando saiu alguém primeiro, ele me viu. Eu estava de blazer, sem a gola clerical. Aí a menina saiu, ele começou a falar umas gracinhas a respeito de pastor. Eu falei, ela está falando comigo. Porque o único ET aqui dentro sou eu, de terno. Só pode estar falando comigo. Aí minha esposa está lá dentro votando com o Luiz Felipe, eu estou olhando para a cara dele. Eu dou um passinho para trás e falo assim, ó, se o senhor está tentando me atingir, deixa eu falar que o pastor é mais do que o pastor, você pode estar mexendo com o cara errado. Guerra. Por que se incomodar com o pastor do nada, irmão? Nós vivemos em estado beligerante. Está me olhando por quê, cara? Calma, irmão, esse é só um exemplo, não é contigo que eu estou falando, não. Levou um susto ali tremendo, né? É assim, guerra. A gente está em guerra, irmão, o tempo inteiro. Agora, em cada 10 guerras no mundo, quase 10 são de cunho religioso. Porque religião
tem feito mal para a humanidade. Religião separa os homens. Religião não presta para nada. Escandalizou de novo, irmão? Eu já falei sobre isso aqui. Estamos no caminho, estamos vivendo. Estamos lá, viver é caminhar, não é? Aí no caminho eu me encontro com esse cara aqui, ó. Como é seu nome? Luciano. E aí, como é que foi o jogo do Vasco hoje? Perdeu de quanto? Então, pois é, mas é assim mesmo, né, cara? Fazer o quê? É Vasco caindo. Aí a gente começa a conversar. A gente senta, toma uma Coca-Cola com limão, né? Alguma coisa assim. E aí, o que você adora? Eu falo, não, eu sou macumbeiro, eu bato tambor. E cara, eu sou batista. Um péssimo batista, mas batista. Porque eu sou crente e ele é macumbeiro. Não me interessa mais se ele tem caráter. Não me interessa mais se ele é um homem de bem. Não me interessa se ele tem necessidades. Não me interessa mais nada. A religião dele diz que eu não posso ter comunhão com ele. Mas ele é gente, não interessa. A religião dele é diferente. E em nome da religião, a gente de repente está perdendo uma excelente amizade. Você está entendendo até aqui? Amém, amém? Religião. O senhor está dizendo que eu devo ser amigo dele, por que não? Você não tem convicção no que você crê, no Deus que você serve? Por que você acha que Jesus deixou que a prostituta tocasse no pé dele? Para os fariseus, ela contaminava Jesus. Jesus deixou por quê? Porque Jesus a contaminava. Mas religião só serve para separar os homens. Fazia filosofia na PUC. Um professor disse assim, mas eu não posso entender como é que um homem inteligente como o senhor acredita nesse negócio de céu e inferno, de anjo e demônio. Como é que o senhor pode acreditar? Nem eu, você acredita mesmo nisso? Eu digo, mas tanto quanto o ar que eu respiro. Tu acredita em inferno, cara? Tu acredita em céu? Mas muito, cara, com toda a minha alma. Tu acredita em Jesus? Jesus morreu na cruz do Calvário e quem aceita Jesus vai para o céu, quem não aceita Jesus vai para o inferno. Sim, é exatamente isso. Cara, eu não consigo entender como é que você pode acreditar numa coisa. Tu acredita em quê? Eu acredito em reencarnação. É? Como é que você acredita nisso, cara? Cara, mas é a lógica. A gente nasce e renasce, assim é a vida. A gente vai se purificando, a gente vai melhorando. E se a gente não melhora naquela encarnação, a gente volta pior na outra, a gente paga. Isso é justo. Agora, se você é melhor, você é recompensado na outra, isso é justo. Seria muito injusto ter só 70 anos de vida. Não dá para nada, a gente não tem como aprender numa vida só. É a lógica, eu creio na lógica. Pois bem. E qual é a lógica da reencarnação? É simples. Seja bom. Para que na próxima reencarnação, você venha um pouquinho melhor. Não seja mal. Ame o teu próximo. Porque se você for mal, na outra reencarnação você pode vir até numa barata. Não ria, é verdade. Eles acreditam que todos os paraplégicos, cegos, foram muito maus na reencarnação, na encarnação anterior. Então é lei de causa e efeito. Falei, pois é, então essa é a lógica da encarnação? É, então eu estou bem, estou tranquilo. Porque, cara, como pastor, eu aconselho multidões, eu já sou canal da bênção de Deus na restauração de famílias, libertação de cativos, de drogados. A minha vida é mais para os outros do que para mim. Eu vivo pouco a minha vida, vivo para os outros. Eu só faço bem, não faço mal para ninguém. E os que julgam que eu fiz mal para eles, é pelo fato de não tê-los atendido naquilo que eles achavam que eu deveria atender. Portanto, não foi eu que fiz. Eles que fizeram a projeção sobre mim, maior do que aquela que eu poderia alcançar. Não tenho nada a ver com isso. Sou um excelente marido, sou um excelente pai. Sou amigo dos meus amigos, mas amigos até a morte. De modo que se reencarnação é verdade, Alexandre... Eu ia falar o sobrenome, mas não pode, porque Alexandre tem 150 mil, né? Mas o sobrenome não pode. Falei, se reencarnação é verdade, Alexandre, eu estou bem. Na outra encarnação, eu estou legal. Vou voltar aí pelo menos um senador da República. Alguma coisa assim. Agora eu falei, Alexandre, vamos supor que reencarnação não exista. Céu existe, inferno existe, e que Jesus seja o único caminho, mas você não acreditou em Jesus. Mas vamos supor que eu esteja com a razão, você enganado. O que vai acontecer contigo, velho? Aí ele falou, hein? Eu falei, tu vai para o inferno. Eu falei para ele com reencarnação, eu estou bem, porque eu crio em Jesus. E mesmo que Jesus não exista, porque eu crio nos ensinos dele, se reencarnação é verdade, eu estou bem. De modo que vale a pena crer em Jesus, mesmo que ele não tivesse existido.
Neil, vamos parar nosso papo aqui. Eu falei, amém. Quando você quiser voltar ao papo, a gente volta a conversar. Eu não me afastei dele porque ele é ateu. A religião só existe para separar os homens. E é isso aqui que a religião faz com os homens. Eu vou mostrar para vocês alguns frutos da religiosidade na vida dos homens. Por que metralha os seus semelhantes, depois arranca-lhes as pernas, os braços e cabeça, e joga como num monte de esterco para queimar, só porque não é da nossa religião? Por que crentes falam mal de católicos, crentes falam mal de crentes? Por que espíritas não gostam de crentes, crentes não gostam de espírita? Por que batista não gosta de pentecostal, pentecostal não gosta de batista? Por que a gente não consegue amarmos uns aos outros como ensinou Jesus? Em grande escala por causa da bendita religião. E religião não foi invenção de Deus. Deixa eu mostrar para vocês, irmãos, alguns frutos da religiosidade em nós. Essa religiosidade que impede que eu e você, que nós deixemos de experimentar o melhor de Deus. Minha filha hoje senta comigo na casa da minha sogra almoçando, domingo é na casa da sogra, não tem jeito. E pergunta assim, pai, Deus não é poderoso? É. Por que ele não mata o diabo logo de uma vez? Aí lá vem minha filha com essas perguntas dela. Thaís. Aí tu começa a teologizar. Não, filha, é o seguinte, bom, olha só. Não, ele vai fazer, mas no tempo dele. Mas quando é que vai ser isso? E falei, filha, vamos almoçar. É claro que eu tenho resposta para tudo isso. E uma dessas respostas estão aqui. Deus não pode acabar com o mal de uma vez por todas, porque o mal testifica o bem, como as trevas testificam a luz, como o amargo valoriza o doce. É nos opostos, na dialética da vida, é que a gente valoriza os verdadeiros valores da vida. Como é que eu sei que esse amargo é ruim, que esse café não presta sem açúcar? Porque ele está amargo e está sem açúcar. E eu só sei o valor do açúcar porque o café é amargo. De modo que quando eu boto o açúcar, eu falo, agora tá legal. Como é que eu sei que ficar sem luz é terrível? Que as trevas são horríveis, que quando acaba a luz na nossa casa a gente entra em pânico. Como é que eu sei que a luz vale alguma coisa quando as trevas se nos tomam? E o Senhor ainda tem muito a revelar a nós. Ele precisa, imagino eu, de utilizar os agentes do mal, porque até do mal ele é Senhor. Até do mal ele é Senhor. Deus é um Deus que, graças a Deus, eu não entendo a sua mente. Porque se eu entendesse a sua mente em totum, eu seria igualzinho a ele e não precisaria dele. Vem Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas para nós e nossos filhos, para nelas nos exercitarmos. Então, filho, eu não sei por que Deus faz, mas uma coisa eu sei, é que nesse tempo de adversidade, onde o mal ainda nos toca, Deus está querendo gerar em nós um ser melhor, porque nós só somos melhores e melhoramos geralmente quando o mal toca em nós. Quando a adversidade bate na nossa porta, quando a dor se posta diante de nós e diz, muito prazer, vim te pegar. A gente valoriza a vida. Vamos pregar sobre isso domingo à noite. Mais vale a casa onde há luto do que onde há celebração. Mas há valor onde há casa onde há morte do que onde há nascimento. Deus é louco. Não, Deus precisa que esteja assim, porque Ele poderia mudar tudo com o estalar do seu dedo. Mas não, Ele tem muito a me ensinar, a mim e ensinar a ti. Ele tem muito a ensinar a nós, caminhando juntos. E Deus não tem feito muito mais por nós por causa da nossa religiosidade. Deus não tem dado muito mais a nós por causa da nossa dogmática, por causa da nossa hipocrisia, por causa da nossa filiação disfarçada. Deus prefere os rebeldes do que esses mauricinhos comportados, metidos a bestas, que na verdade são os mais doentes. Esse texto, irmão, do filho pródigo só vem me revelar os corações dos filhos. O coração de um menino que se rebela, mas que lá no buraco, no fundo do poço, o transforma naquilo que de fato ele era. Um filho obediente e amante do pai. Mas o mesmo episódio vem revelar o coração do filho mais velho. E fez com que ele se mostrasse de fato como era. Não um filho obediente, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Mas alguém egoísta. E assim é a religião. Veja algumas marcas da religião. Veja o que a religião faz com a gente. Primeiro, gera em nós uma visão tacanha do contexto que nos cerca. Quando nós somos religiosos, nosso discernimento, nossa capacidade de diagnóstico, irmão, é horrível. A gente se emburrece.
A gente não consegue entender nada, meu. A gente não sabe nem por que essa tumbadora está aqui. A gente não consegue... A nossa vida é marcada pelo porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Para pensar. Começa a entender. Olha o caminho. Diagnostica. Olha para o teu tempo. Seja um médico, um pseudo-médico, para que você possa tomar o remédio certo. Para de ficar perguntando por quê. Amplia a tua visão. Mas não, a religiosidade cega a gente, emburrece a gente. A gente não consegue diagnosticar o nosso tempo. Presta atenção, irmão. Lá no versículo 25, enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança, a festa. Então chamou os dos céus e perguntou: o que está acontecendo? Irmão, o filho voltou, o filho perdeu o perdão. O velho, que é pai, deu uma corrida de 500 metros, sem parar. Bateu o recorde mundial, correndo em direção ao filho. Quase tem um infarto. Mata o novilho mais precioso. Chama os cantores mais famosos. O samba está correndo, o pagode está pegando, o louvor está andando. E o filho mais velho, quando chega, o que está acontecendo? Ele é um alienado. A religião faz assim com a gente, torna a gente alienado. A religião nos impede de desenvolvermos relacionamentos saudáveis, porque a gente só se relaciona com igual. Eu fui assim, um batista que só me relacionava com batista. E quem só se relaciona com iguais para de crescer, porque a visão fica tacanha. A gente não consegue entender o que Deus está fazendo fora das nossas paredes, fora da nossa religião, fora da nossa região, porque a gente só lê o nosso umbigo. Visão tacanha. E esse tempo, irmão, vai prevalecer nesse tempo quem consegue diagnosticar, quem consegue entender por que está acontecendo isso. Por que fulano entrou em depressão? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso me acometeu? Por que eu? Por que não ele? Por que ele? Por que não eu? A gente precisa aprender a desenvolver a capacidade de diagnóstico, porque na capacidade de diagnóstico está a capacidade de medicamento, de medicação. Porque se a gente tem roubado de nós a capacidade de discernimento, todo conselho, toda informação que vem a gente absorve como sendo verdade crônica, como sendo verdade inquestionável. Agora para pensar e veja se não é. Toda guerra é produto de desinformação ou de informação equivocada. Como é que Bush achou subterfúgio para atacar o Iraque? Serviço de inteligência dos Estados Unidos constataram que no Iraque há armas químicas. E sobre essa informação, contrariando a opinião mundial e a da ONU, ele ataca o Iraque. Pergunto, já acharam as armas químicas? Não, nem vão achar porque elas não existem. O diagnóstico do bendito Bush, nosso irmão em Cristo, está destruindo famílias aos milhões. Muitas mães no Iraque, nos Estados Unidos, estão ficando sem seus filhos. Muitos filhos estão ficando sem seus pais. Muitos pais estão ficando sem seus filhos. Muitos irmãos estão ficando sem seus irmãos. Muitos maridos ficando sem suas esposas. Muitos filhos ficando órfãos por causa de uma bendita ou maldita informação equivocada. A arma química. Agora morte após morte, após morte, após morte, após morte. Cadê a coragem de admitir que eu errei? Que a informação é equivocada. E aí as mortes vão acontecendo por causa de desinformação. O que está acontecendo na casa do meu pai? Ele não sabe. É assim que a religião faz contigo, irmão. Eu tenho encontrado com gente que diz assim: eu não gosto de crente. Por quê? Eu não sei, eu não gosto. Porque na nossa igreja nós temos uma irmã querida que era muito aquela católica roxa. Não, ela já era preta. Ela passava aqui na porta da igreja e cuspia na... Protestante, odeio protestante. Hoje ela é uma das ministras da igreja. Está aí ela hoje. Cadê Moeda? Está lá, olha lá, está de pé lá. Ó. Não tem cara de Carola, olha lá. Ela passava na porta da igreja e cuspia. Eu não gosto de batista. Não gosto de assembleiano. Assembleiano vem me dar paz do Senhor. Eu digo bom dia só de raiva. Aquelas irmãs daqueles coque horrível. Eu não gosto não. Por que não gosta, irmão? Porque não gosta, porque você é religioso. Porque o Deus, que a gente diz ser o Deus das religiões, ama todos os povos. E disse que tinha como plano chamar gente de toda língua, povo, tribo e nação. E você não é melhor do que ninguém. Mas é a religião que te cega
de entender que um homem é mais do que a sua religião. O homem é mais do que a sua profissão. O homem é mais do que a sua vestimenta. O homem é mais do que a sua forma de pentear cabelo. O homem é mais do que qualquer coisa. Ele é a coroa da criação. Mas a religião nos emburrece. A religião nos faz ver o outro como inimigo. O pastor Márcio Valadão, irmão, pregou aqui no dia 6 de agosto. Ele falou uma coisa tremenda. Se você me perguntar qual foi o sermão dele, eu não sei. Mas uma coisa, ele falou o seguinte: irmãos, aprenda uma coisa. Se o indivíduo é homem, ele não é teu inimigo. Se o teu inimigo é de carne e osso, ele não é teu inimigo. Eu fiquei tentando pensar, pastor Isaías, o que ele está querendo dizer com isso? Se teu inimigo é de carne e osso, ele não é teu inimigo. Sabe o que ele queria dizer? Você sabe, não sabe? Porque a nossa luta não é o quê? Contra a carne e sangue. Ou seja, se você está lutando contra a carne e sangue, está lutando contra o inimigo errado, porque os nossos inimigos não são de carne nem de sangue, não são de carne e osso. Agora as guerras são entre quem? Entre os homens de carne e osso. Por quê? Por causa da religião, por causa da etnia, por causa da profissão, por causa da cor, por causa da igreja que ele faz parte. Isso tudo é emburrecimento religioso. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Se teu inimigo é de carne e de osso, ele não é teu inimigo, você está equivocado. Vocês nasceram para andarem juntos, para se amarem mutuamente, para se respeitarem mutuamente. Mas só sabe disso quem tem discernimento. Porque as nossas lutas, irmãos, são contra potestades, contra demônios. Nossa luta é contra espíritos que dominam as potestades do ar, que dominam essa região, que usa os que são de carne e osso, mas o de carne e osso não é o nosso inimigo. Aqui sentado à frente entrou o Osni, um alcoólico, que está conosco aqui há 10 anos. Eu sou pastor há 12, há 10 anos, ele de vez em quando aparece aqui, ó, pastor aí, ó, lá. Às vezes dá vontade de pegar o Osni e joga ele lá fora. Mas o meu inimigo não é o Osni, é o espírito que gera esse alcoolismo nele. A gente tem que respeitar o Osni. De vez em quando ele chega, deixa ele vir. Ele vem aqui na frente, eu pastor, daí eu estou bem, legal, e você continua a mesma, né, cara? Sabe como é que é, né, pastor? Não é ele. Nós precisamos, irmãos, ter maturidade para transcender. Você está sentado do lado de um irmão que é negro, ou que é louro. Qual o problema, irmão? Isso é a casca na qual o Senhor nos colocou. Você está sentado de um visitante que é espírita kardecista. Diga assim para o irmão que está do seu lado: eu te amo de qualquer jeito, irmão. Agora, se não amam, que Deus tenha misericórdia de você. Aí você vai, pastor, vai dizer que o Senhor ama todo mundo. Deixa eu explicar a você o que é amar ao seu próximo. Eu falei sobre isso na aula terça-feira. Ama o teu próximo como a si mesmo. Você tem coragem de confessar um pecado junto comigo hoje? Vamos confessar um pecado coletivo? Tem alguém na tua vida, na tua relação, de quem você não gosta? Tem alguém que eu não gosto, pastor? Levanta a mão. Não estou falando que você odeia, mas você não vai com a cara dele. Tem alguém com quem você não vai com a cara? Levanta a mão, fica com vergonha não, irmão. Confessa comigo, eu também tenho. Isso. A maioria de nós tem, não é? Não vou com a cara de fulano. Por quê? Eu não vou com a cara dele, irmão. A cara dele tem espinha. Pronto, acabou. É isso. Quer uma razão? Acabou. Tá bom, direito seu não gostar. Mas a Bíblia diz que seja ele quem for, com espinha ou sem espinha, ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Vem, Jesus disse: vocês amam só os amigos? Que bem tem nisso. Os publicanos fazem o mesmo. Agora você tem que amar o seu inimigo. E mais, se ele bater na tua face, sabe o que você tem que fazer? Bate na face dele também. É isso que ele disse? Se ele bater na tua face, o que você faz? E se ele vai lá, vai comigo uma milha, o que você tem que fazer? Só de raiva? Duas. Se ele te pedir o paletó, dê o paletó, mas dê mais o quê? Dá a túnica também. Assim, ó. Jesus viajou, né, cara? Jesus vive viajando. É um especialista em maionese. Não dá. Como é que eu vou dar a face para bater? Não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que nós, seres humanos, quando falamos de amor, a gente só fala no campo do sentimento. O amor é um sentimento. Ah, eu amo o Ramon. Odeio a Gisele. Muito magra. Eu odeio fulano de tal. A quem a gente tem esse sentimento de simpatia, a gente se relaciona, dá o melhor. Mas a quem a gente tem o sentimento de antipatia, a gente passa longe, não quer saber, quer que morra. Só que amar ao seu próximo é mais do que um sentimento. O amor tem a ver com o tratamento que a gente dá a ele, e não com o sentimento que a gente nutre por ele. Eu amo o Ramon e faço bem ao Ramon. Não vou com a cara da Gisele, mas faço o mesmo bem para ela. Eu amo o Tchuf e trato bem o Tchuf.
Odeio o Gustavo, mas eu faço bem para o Gustavo. Eu não vou fazer mal para ele porque eu não vou com a cara dele. De modo que mesmo que eu não vá com a cara dele, mas faço bem a ele quando bem dele, bem ele precisa de mim, eu estou amando o Gustavo como a mim mesmo. Porque ninguém faz mal a si mesmo quando se ama. De modo que quando o Senhor diz assim, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele não está falando de uma utopia impossível. Porque ele não está falando do amor sentimento, ele está falando do amor relacional. Ele está falando do trato. Eu posso tratar o Lenilson bem, mesmo indo com a cara dele. Porque eu não vou com a cara dele, eu não preciso fazer mal para ele, eu não nasci para fazer mal. O amor transcende o sentimento, transcende a forma de trato. Portanto, amar ao próximo é plenamente possível. Eu não preciso gostar de você para fazer bem a você. Eu não preciso gostar de você para ser um canal da bênção de Deus na tua vida. Eu posso ser um canal de Deus na tua vida de qualquer jeito. Mas por que a gente não é sempre? Por causa da bendita religião. Vamos fazer o evangelismo sendo da cidade da central do Brasil? Peraí, pastor. Um diácono falou aqui uns 8 anos atrás. Se a gente for evangelizar na central do Brasil, se a pessoa se converte lá na central do Brasil, vai vir aqui para Betânia? Eu imagino que não. Então eu vou que se dane. Eu vou evangelizar para ir para a igreja dos outros? Diácono na igreja. Hoje não é mais lógico, né? Diácono. Você acha que eu vou sair daqui lá para a central do Brasil? Uma trabalheira danada falar de Jesus. O sujeito se converte. Ele mora lá em Jardim Primavera, lá no quilômetro 15. E não existe o 16, é o último, é o 15, eu acho. E ele vai lá para a igreja pentecostal da Rocha Eterna. Eu não, eles que vão lá evangelizar. Sabe o que é isso? Religiosidade. Pergunta onde é que estão todos os filhos dele. Pergunta se tem um na igreja. Pergunta se tem um na igreja. Não tem. Religião que nos incapacita de lermos o nosso tempo por causa de informações erradas que a gente tira do contexto, porque a gente perde a capacidade de raciocínio e discernimento. Eu vou dar mais um, irmão, para mim terminar minha palavra. Quando nós somos tomados pela religião, nós perdemos a intimidade com a alegria. Falei sobre isso de manhã. Imagine, irmão, meu irmão caçula entrou numa de achar que sabe tudo, pega uma grana na mão e vaza. Não se despede de ninguém, cara, tomado pela ingratidão. Imagina nosso irmão caçula nesse mundo perdido, cara. Aí, o moleque perde tudo, até a honra e a vergonha. O filho volta são e salvo. Qualquer ser humano saudável, ao ver o filho caçula, e o caçula geralmente tem aquela regalia, né, irmão? Eu sou filho caçula, eu tinha uma regalia só, você nem imagina. Você imagina, 5 irmãos, mais estudado, eu e a outra caçula. Pastor, aos 23 anos de idade, você imagina, irmão? Pelo amor de Deus, tinha tudo e mais um pouco. E o filho mais velho geralmente sofre, porque ele é irmão e se torna um pouco pai, um pouco mãe. A mãe sai, ó, toma conta do seu irmão mais novo. Filho velho é um problema, né, irmão? E o mais novo, aí chega em casa, mãe, meu irmão me bateu, ainda ganha uma surra da mãe. Acontece na casa de você, não? Acho que acontece, né? Mesma coisa? É, né? É assim. Eu era caçula. Caçula, ele é mais gostosinho. Desculpa os irmãos mais velhos, mas não entra em depressão aqui, pelo amor de Deus. Você já está formado. O filho, tudo que faz é engraçadinho, tudo que faz é bonitinho. A gente às vezes estraga porque é tão bonitinho. Esse filho volta, o pai faz uma festa, os empregados se alegram. Até o novilho morre com alegria, imagino eu aqui, elucubrando. Mas o filho mais velho, teu irmão voltou. Está bem, inteiro, saudável. E teu pai está fazendo uma festa. O dia era dia de alegria, mas como é que o irmão mais velho fica? Irado e decepcionado com o pai. Sabe por quê, irmão? O religioso não se alegra com mais nada. O religioso só se importa com a alegria dos outros. O religioso, ele se torna um performático. O relacionamento com Deus está sempre em cima da forma, dos dogmas, do cumpre-dever, do cumpre-regra. Da leitura do papel. Aqui mesmo, meu sermão, onde é que está anotado? Ó, nas costas do envelope. Aí. Se o envelope abrir, eu paro de ler. Deus vai revelando, eu vou anotando. Tem papel higiênico que eu já preguei, irmão. Escandalizou de novo, irmão? Mas é não usado, pelo menos, fique tranquilo. Escandalizou de novo, né, irmão? Olha os olhos daquele irmão lá. Misericórdia. A gente perde contato com a alegria. O filho mais novo voltou, ele não se alegra. Veja que coisa interessante, amado. A vida do irmão não alegra, mas a morte do novilho o entristece.
Estou contigo esses anos todos, o senhor nunca matou um cabrito. Agora para o meu irmão, o senhor mata um novilho. Uma alma se salva, ele está preocupado com a vaca. O Espírito de Deus está fluindo e ele está preocupado com o comprimento da saia da irmã. Alguém Deus curou de câncer, ele está olhando para o brinco do irmão. Deus tira alguém do laço do passarinheiro, ele está preocupado se o pastor está de terno. Síndromes estão varrendo a terra e a gente está discutindo se bate palma ou não, se usa calça comprida ou não, se vai fazer o boletim amarelo ou verde. A gente está discutindo em assembleia se o cavalo do vizinho pode pastar no terreno da igreja, lá em Piabetá. E a gente diz tudo em nome da boa ordem e da decência. Ridículo. Hoje o irmão da nossa igreja pegou antes do pastor Tony embora, porque minha mãe está em depressão profunda, foi acometida pelo transtorno do pânico, e ela passa mal, está sendo internada com urgência. Pelo amor de Deus, ore por ela. Na minha cabeça vem, pai, o que a gente pode fazer por uma irmã dessa? O que a igreja pode fazer para alguém que tem síndrome do pânico, essa doença que varre a terra? O que a gente pode fazer pelas pessoas que têm depressão e que aumenta o índice de suicídio nesse planeta o tempo inteiro? Como é que a igreja pode ser útil? Mas não, a gente está discutindo que cor vai ser o boletim, irmão. A gente está preocupado com a forma. E a gente está sempre preocupado com o que os outros vão pensar de nós. A gente está sempre preocupado em vender uma boa imagem. Só que Deus não se impressiona com imagens. Agora, nesse mês de setembro, teve lá no interior não sei de onde do país, a procissão da corda. Todo mundo tem que tocar na corda. E todo mundo se pisando. Todo mundo se machucando. Porque é a religiosidade do povo. Toca na corda. Toca na corda, não toca na corda. Melhora a vida de quem? Irmão, Deus é o Deus da verdade. E a religiosidade tem tirado de nós o contato com a alegria. A gente deixa o principal para se prender no marginal, naquilo que está à margem. Você já aprendeu que a coisa principal é o quê? É fazer da coisa principal a coisa principal. E a coisa principal para o religioso não é gente, não é a essência, é a forma. Ele se entristece pelo novilho que morreu, não se alegra pelo irmão que ressuscitou. Ele não sabe mais como se alegrar. Amado, quando você estiver do lado de um religioso, quando você descobre que teu amigo é religioso, não adianta compartilhar a bênção com ele. Ele vai roubar a tua alegria. Não adianta dizer que você foi promovido no trabalho. Ele vai dizer que foi também, está ganhando mais que você. Não adianta dizer que você achou o teu amor, porque se ele não tiver o dele, ele vai torcer para você perder o teu também. Ele não se alegra com mais nada. Não adianta mandar ele expressar. Dá um sorriso aí pro teu irmão. Não dá. Deus não se agrada disso. Quem falou para ele? Ele não tem coragem de falar, eu não me agrado disso. Eu não gosto de palma. Eu não gosto de sorriso na igreja. Mas não, Deus não se agrada disso, hipócrita. Porque o que interessa é a forma, a gente perde o contato com a alegria. E aí vem a palavra do Senhor e diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amado. Termino, amado, tocando nesse tópico da alegria, te dizendo o seguinte, embora você já saiba. Momentos de alegria na vida hoje é que são os momentos raros. Porque no palco da vida o que prevalece hoje é a dor, é o medo, é a desconfiança, é a adversidade. Você está aqui sentado, você está preocupado, irmão, com aquele compromisso que você tem amanhã, meio-dia. De repente você está aqui só por causa do compromisso de amanhã. Pô, cara, eu preciso ir para uma igreja porque amanhã o bicho vai pegar. Onde é que tem uma igreja, irmão? Onde é que tem uma igreja ali, ó. Aí tu veio para a igreja porque essa semana você está diante de um problema assim cabeludo. Então vou procurar uma igreja. Você só está aqui por causa disso. De modo que você nem aqui está. Você está com o corpo no domingo, mas a tua mente, tua alma já está tudo lá na segunda-feira. De modo que o que Deus tem para liberar aqui hoje não vai chegar até você, infelizmente. A gente está aqui, preocupado com as adversidades do sábado que vem. Meu Deus, vence no sábado. E se eu não conseguir o dinheiro, eu vou perder. Meu Deus, a cirurgia é na quinta-feira. A audiência é na quarta-feira. Você está aqui no domingo, já trazendo a quarta-feira para hoje, a quinta-feira para hoje, o sábado para hoje. E Deus está dizendo, filho, eu só faço milagre no dia chamado hoje. Você sabia disso, amado? Deus não faz milagre amanhã. Deus não faz milagre ontem. Deus só faz milagre hoje. Aí, de repente, Deus quer liberar o milagre de quinta-feira. Não pode. Porque você trouxe a quinta-feira para hoje. Aí Deus olha, peraí, é domingo ou quinta-feira na tua vida? Não é quinta-feira, Senhor, então não dá. O milagre que eu tinha para quinta-feira, eu ia fazer hoje no domingo. Aí,
Em nome da tua adversidade de quinta, você perde segunda, terça, quarta e quinta também. Antecipou. E a alegria foge de você. E a despeito da tua religião, você vai perdendo contato com a alegria. De modo que eu te digo o seguinte, amado. Cada expressão de alegria que você tiver na vida, curta isso com toda a tua força. Irmão, comprou um tênis novo. Chama os amigos e faz um churrasco. Qual o motivo do churrasco, irmão? Comprei um tênis. Qual tênis? Conga. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a religião rouba de você a capacidade de se alegrar. Rouba. Você curte aquela palavra maldita que alguém te dá. Ô, a irmã tá forte, né, irmão? Pronto, acabou, irmão. Acabou o dia, semana inteira você vai estar em depressão. Porque alguém falou que você tá forte. Agora, se 100 pessoas dizem, pô, você tá tão bonita, você não recebe. Porque a palavra você tá forte, ou seja, gorda, traduzindo, faz muito mais efeito na tua vida do que aquelas 100 pessoas que falaram, você tá linda. Aquela palavrinha que rouba a alegria, fala muito mais alto que você. Você curte muito mais as dores do que as alegrias. Sabe o que é isso? Religião. Meu irmão, você está vivo. Teu carro não chegou, você está em depressão porque ele não chegou, mas você está vivo. Meu irmão, vai acabar o culto, você não tem um par para ir comer churrasquinho, para ir comer sopa, para ir comer pizza, mas você está vivo. É possível que o teu amor esteja na pizzaria hoje. Então celebra hoje, para de chorar por causa disso. Irmão, você está doente hoje ainda, mas é possível que amanhã você acorde curado. E é possível que amanhã você acorde morto. E se é possível, celebre hoje, até meia-noite, em nome de Jesus. Começa a trazer de volta teu relacionamento com alegria. Pastor, eu estou ganhando muito pouco, mas você está ganhando. Pergunta para o irmão desempregado do teu lado se ele não queria ganhar o que você ganha. Você está ganhando, você ganha essa miséria de salário, mas você está passando fome? Não está, irmão. Ah, pastor, mas meu nome está no Serasa, meu nome está no CCF, meu nome está em tudo que é lista preta, mas teu nome também está escrito no livro da vida, no livro dos vencedores. Então celebra por isso. Teu pé está doendo, está lá, você torceu jogando futebol ontem, mas a perna esquerda está sã. Você está entendendo, minha igreja? Você descobriu um cabelo branco, mas tem um monte dele preto ainda. E para tudo existe tinta, irmão. Agora, por que a gente não transforma a maldição em bênção? Por que a gente não muda a postura diante da adversidade? Perdemos o contato com a alegria. Perdemos o contato. O diabo está conseguindo roubar isso de nós, religião. É só forma, é só dogma, é só não pode, não convém, Deus não se agrada, e não. Vem o Senhor e diz, posso todas as coisas me são lícitas. Para de celebrar, pastor, toma esse remédio aqui há 200 anos, irmão, existem outros milhões de remédios que você não toma. Se você fizer uma análise das circunstâncias, você tem infinitamente mais motivos para se alegrar do que para chorar. Me dá um motivo de alegria na tua vida, saúde. Estar aqui, estar viva. Tem um ministério. Tem pais lindos. Corpo perfeito. Amigos. Casamento saudável. Tem Jesus. Um marido. Uma esposa. Ai, cara, que é mais... Fala aí, Vitinho. Tá dormindo. Tem uma filha. Carinho da amiguinha. Filho, Jesus, amigos, irmão, a gente vai achar 1000 motivos. Irmãos, eu tenho um sapato. Preguei no Projeto Vida Nova quarta-feira. Eu falei, você já deu glória a Deus por um palito de dente? Todo mundo, Se você está usando palito de dente, é porque comeu carne. Consegue dormir com a carne dentro do dente? Amanhã está inflamado. Você fala assim, deixa de bobeira, pastor, é bobeira? Você já deu graças a Deus porque você já deu 1,5 milhão de passos hoje? Ah, pastor, todo mundo anda, não anda não, irmão. Tem gente que nunca deu um passo na vida inteira, está numa cadeira de roda. Teve paralisia infantil, lá no final. Se você não jantou, vai chegar em casa, vai jantar. Se não vai jantar, não janta porque não quer, porque tem. Você acha pouco? Diz isso para os atianos. Diz isso para os moradores de Serra Leoa. Diz isso, irmão. Você vai ver o quanto você é abençoado. Quanto você tem razão para se alegrar. Que droga de vida que é abençoada a vida, irmão. Que abençoada a vida.
Ah, pastor, você porque o senhor não está endividado igual a mim. Você está endividado ainda. Mas o teu Deus é dono da prata e do ouro. E o dia que você tratar dinheiro como dinheiro e não como Deus, Deus se torna Deus na tua vida. E o dinheiro vem dele, porque ele é a provisão e a fonte de toda a bênção. É isso. Então o problema não está na vida, é como nos postamos diante dela. Você tem muito mais razão para se alegrar do que para chorar, irmão. Muito mais razão para se alegrar do que para chorar. Para alegria você foi criado. Toda oportunidade de se alegrar, alegre-se. A minha oração é que Deus te faça, não um religioso, mas um apaixonado por Deus, que esteja livre dos dogmas, livre da forma, do conceito dos outros, e que esteja capacitado para amar o teu próximo como a ti mesmo, entendendo que amor não é só um sentimento, é a forma como nos tratamos. E se você fizer isso, o céu estará aberto sobre a tua cabeça 24 horas por dia, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, irmãos. Todas elas. Você quer isso para a tua vida, meu amigo? Aplauda ele forte por essa palavra.